site popoca.com.br apresenta Popocast. Apresentação: Carlos Carneiro. Bem-vindos ao Popocast. Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro. E aí? Eva Miranda, a profissional de artes cênicas. Oi! E Laura da Cunha, nossa especialista em livros. Olá! Então, pessoal, para esquentar, o que vocês viram recentemente para recomendar ou não para as pessoas? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. É justo. É muito justo. É justiça. Bom, eu acabei de ver recentemente The Old Guard, que é uma adaptação de histórias em quadrinhos, do Greg Rucka e acho que é Leandro Hernandes, o nome do desenhista. Achei um filme muito interessante, um filme de ação, mas com um conceito diferente, feminista, uma coisa assim da jornada da heroína. Charlize Theron está muito bem, produção da Netflix, né? É um filme que eu prefiro não falar muito, mas dá para dizer assim, que os personagens são imortais, isso é algo que é revelado logo na premissa do filme. E achei tão interessante que me fez até querer ler a história em quadrinhos original, que também é muito boa. Eu dei uma olhada nela, achei o quadrinho muito bacana, vi algumas mudanças. E já estou bem ansioso para a Netflix confirmar o segundo filme, que eu acho que vai ser uma coisa quase inevitável, dado o sucesso que o primeiro fez. Pois é, e uma coisa interessante também do Old Guard é que o Greg Rucka, ele também é o roteirista do filme. Sim, exatamente. Vai ver por isso que funcionou! Será? Fica a dica! Eu estou olhando pra você, indústria do cinema. Então assim, é pé de foda pra mim, né, nesse filme aí. Eu vou pegar o gancho do Thiago e vou falar de um caso que a pessoa que escreveu o filme acabou não se envolvendo tanto e o resultado foi tão ruim que precisou virar série de TV para ser consertado. Quem me conhece sabe que eu sou fã zoca, mas muito fã de Buffy. A série é muito boa, os atores estão ótimos, um monte virou depois atores mais de outras séries famosas também de TV. O que quase ninguém sabe é que Buffy, antes de ser série de TV, foi um filme, lançado lá em 1992, com alguns atores famosos da época, como o Donald Sutherland, a Kristen Swanson, que depois sumiu, tá? Também fez Buffy, coitada. O Luke Perry, que aparecia em Barrados no Baile. E também tem a Hilary Swank, que não sei por que ela tá nesse filme. Mas o filme, ele assim, pensa num filme muito ruim. Que de ser tão ruim, chega a ser extremamente divertido. Mas ele continua sendo ruim, sabe? Então assim, se você gosta de Buffy e você gosta de filme trash, pode ser. Cara, eu acho que nem como filme trash. Ah, não, tem os clássicos, tem umas cenas clássicas no filme. É a melhor morte de vampiro de todos os tempos, é aquela última morte de vampiro. O filme é muito trash, mas tem coisas muito sensacionais de ruim dentro dele. Inclusive Ben Affleck. Oh, desculpa. Não é o Ben Affleck. Esse Podia ser. filme da Buffy, Podia ser. É o que eu costumo chamar de filme universitário. A impressão que dá que a galera da faculdade de cinema pegou umas câmeras e foi fazer. Nem as cenas de ação são trabalhadas assim. Não, mas olha só, era de 92, não tinha cena de ação tão trabalhada assim. Só se tivesse o Schwarzenegger. Aí era tiro pra tudo quanto é lado. Pois é, então assim, ok, pra um filme de ação da época, aquelas cenas não são nem assim a coisa toda ruim. Mas as mortes dos vampiros, gente, aquilo é muito bom. Tanto a morte do Dráculazão lá, que eu não sei qual o nome do personagem, já esqueci. Mas enfim, ele é como se fosse o Dráculazão que morre botando aquela capa assim por cima da cabeça, é lindo. E o vampiro que morre, mas não morre. Aquilo também é fantástico. É muito trash. Aquilo ali parece cena de filme do Mel Brooks, aquele cara morrendo. Sim! Mas é divertido, porque é ruim. Então assim, se você pega o filme pensando, é um filme ruim, é um filme trash, e você assiste nessa vibe, pode ser. Se não, tipo, passa longe.
Eu até Então é assim, se você for uma pessoa jovem, com menos de 25 anos de idade, pode ser. Se você já tem mais de 25 anos de idade, você não tem tempo a perder na vida. Bom, você não pode perder 2 horas da sua vida assistindo. Isso é muito, assim, pessoal. Eu sugiro até uma nova nomenclatura. De repente, o pode ser com álcool. Pode ser com álcool. O álcool certamente vai ajudar bastante a assistir Buffy. Recomendo se for com álcool. Deve ser bastante divertido. A minha recomendação vai ficar hoje, ou não, né, no caso, que eu assisti recentemente, foi a série Warrior Nun. Inclusive tem um artigo meu no site do Popoca sobre Warrior Nun, resumindo a opinião. Mas em português, Freira Guerreira. Freira Guerreira. É bom, tem um monte de R, bom pra falar errado. Freira Guerreira. Freira Guerreira. Rima, nossa, que coisa horrorosa. A série, ela é baseada nos quadrinhos. Ela tem tudo pra ser uma série boa. Ela tem uma representatividade muito interessante. A vibe da série é bem parecida com a vibe de, pelo menos no trailer, parece que é uma vibe parecida com Buffy, a série, não o filme. E ela tem tudo para ser divertida, com superpoderes interessantes, um embate interessante entre ciência e religiosidade. Mas tudo de bom que acontece na série tá no trailer. E olha que o trailer, tudo bem que o trailer da Netflix é longo, né? Normalmente fazem trailers de 3 a 5 minutos. E é isso, acabou. Assim, você tem 10 episódios onde o que presta realmente são alguns minutos. Porque é muita enrolação, um negócio esticado, um roteiro que é feito, ignora crescimento de personagem. Vai dando raiva conforme você vai assistindo, que é nota P, mas é um P assim de perda de tempo. Se você assiste um resumo ou alguma alma santa pega essa série e edita em 3, 4 episódios, talvez 5, seria muito melhor. Mas assim... Em outras palavras, era pra ter sido um filme, não uma série. Olha, não sei se era pra ter sido. Não devia existir. Era pra ter se jogado assim, não, peraí, gente, essa ideia não foi boa, volta pro início, eu vou refazer tudo. Bom, Carlos, então depois da categoria reuniões que deveriam ter sido um e-mail, você criou a categoria séries que deviam ter sido um trailer. Olha, devo concordar. Ok. Bom, como eu soube que o tema do nosso podcast ia circular através de uma obra de arte muito retrô e que eu ainda não tinha assistido, o que eu assisti foi X-Men, o filme do ano 2000. Você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Eu já tinha começado, eu não fui no cinema, eu já tinha começado a assistir várias vezes quando passava na TV aberta, aquela que eu não vou dizer o nome, né? Quando começava a passar na TV aberta, eu começava a assistir, mas nunca me pegou. Eu nunca consegui assistir. E aí, como a gente ia falar sobre ele, eu falei, bom, eu vou ficar completamente calada no podcast se eu não tiver assistido. Então eu vou assistir para poder dar uma opinião. E então, eu nem sei se eu vou ser apedrejada pelos nossos possíveis ouvintes. Se você estiver nos ouvindo do futuro, eu já começo pedindo desculpa. Mas é assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita implicância com filme, super filme, blockbuster de super-herói. Muita. É um defeito moral meu. O problema é meu. Não é do mundo, é meu. E aí eu fico sempre no pé de pode ser. Assim, se você tiver tempo, se você quiser ir no cinema com seus amigos assistir, pode ser. Mas não faça como eu, espere 20 anos para assistir, porque não funciona. Então, aproveitando o gancho, então, que a gente vai falar um pouco mais sobre essa série no nosso quadro. Opa, chegou a hora de falar de velharia. Retro Nerd. Aproveitando que você acabou de assistir, que isso está fresco na sua memória, algum ponto positivo, algum ponto negativo? Como é que você vê esse filme agora 20 anos depois? Sabe que 20 anos depois não tem spoiler, né, galera?
Não tem. Tá liberado. Tá liberado. Bom, o que eu mais gosto, não só do filme, mas de toda a pegada dos X-Men, de todo o arco dos X-Men, é a discussão sobre inclusão, diversidade e acessibilidade. Né? Porque os X-Men são uma grande metáfora para as pessoas com deficiência ou para aquele que é o diferente na nossa sociedade. E eu acho isso maravilhoso. E eu acho que o filme original, na minha opinião, que sou uma pessoa com defeitos... Gente, eu tenho defeitos. Eu sou uma pessoa que tem defeitos, então é isso. O filme original peca toda vez que ele foge desse debate. Toda vez que vira um filme de porradinha e lutinha, sabe? Toda vez que passa a ser um filme de soco, eu digo, poxa, lá se foi o debate sobre inclusão. Eu sinto falta dele. Mas a pessoa tá incluindo o punho na cara da outra pessoa. É bem isso. É bem isso. Quando começa a parte de lutinha, eu acho chato. Mas o debate... o que você tá falando, mas você tem que entender também que é um filme de super-herói. É o que eu digo, eu tenho defeitos. É um filme de super-herói. O que as pessoas esperam num filme de super-herói? Justamente a inclusão dos punhos na cabeça dos outros, dos entendeu? Inimigos. É filme de lutinha. É filme de luta. Filme de lutinha e filme de navinha. Tem lutinha e tem navinha. No deles não tem nave, só tem lutinha. Então sua recomendação seria hoje um Page Pode Ser. Cara, assim, eu sei que o filme é um clássico, é que todo mundo tem que ver e tal, mas é que eu tenho muita dificuldade com super-herói. Eu entendo. Realmente, no caso, se você não gosta de super-herói, não assista nada de super-herói, gente. Desculpa. Né? Não dá. Não dá. Você vai assistir só o que passa coisas. no cinema. Sabe? E pior que isso também me irrita muito. Não tem outra coisa sendo lançada nos cinemas. Por isso eu tenho assistido muita animação. Porque os últimos grandes lançamentos de live action são filmes de super-herói. E como eu morava lá em Manaus, os filmes artísticos, underground, que falam sobre pessoas que não lutam com outras pessoas, não chegavam lá em Manaus. Só chegava filme de super-herói. Isso gerar um pouco o culpa de X-Men também, né? A gente explorando um pouquinho mais esse histórico do filme. X-Men foi lançado em 2000 e até então, eu acho que o único filme de super-herói de sucesso, né, fazendo um grande histórico rápido dos filmes de super-heróis, teve o Super-Homem, foi de bastante sucesso, o primeiro, né, com Christopher Reeve. Depois o Super-Homem 2, veio o Batman do Tim Burton. Os Batmans, E a né? Marvel nunca tinha conseguido emplacar nenhum filme assim. Foi um divisor de águas aí, porque o X-Men 1 ele foi consequência do Blade, com Wesley Snipes. Depois o roteirista de Blade foi escrever o filme do Batman, o Batman Begins. Mas o X-Men meio que foi o filme assim, que usou os heróis mais populares e o pessoal falou assim, olha, dá pra gente ganhar dinheiro com esse troço. Exato. E aí abriu um caminho. Assim, eu acho que é um filme que envelheceu muito mal. As cenas de luta não são convincentes hoje em dia. Dá pra ver que o filme tinha poucos recursos. Várias coisas assim, vários problemas que dá pra ver que o filme tem. Mas ele abriu o caminho. E X-Men 2 eu acho que é um puta filme. É um dos melhores do gênero. Não existiria se não fosse esse primeiro filme, né? Então, a importância dele pra mim é uma importância que a gente não pode discutir. Mas é um filme que envelheceu mal. Eu acho chato ver X-Men hoje em dia. Tem muitas coisas... uma das coisas que mais me irrita em X-Men, que envelheceu super mal, é o fato da Halle Berry praticamente não ter fala, né? E ela é a única atriz / ator, né? Porque também não tem ator, negra do filme. E é só porque a personagem dela tinha que ser negra. Sim. E assim, a Halle Berry nesse filme especificamente, talvez ela fosse a atriz mais estelar. Não tinha muitos atores famosos nesse filme, não tinha ninguém assim, midiático. O mais midiático talvez fosse o Patrick Stewart. Sim. Todos eles foram se tornando midiáticos por consequências do sucesso desse primeiro filme. Sim. E aí, se eu não me engano, a Halle Berry era a que tinha ali alguma fama. Se eu não me engano, ela ganhou o Oscar logo depois desse filme, ou um pouco antes. Não, foi logo depois. Foi logo depois. Eu acho que, E aí, assim, para renovar o contrato, porque eu acho que o contrato não tinha um contrato para o segundo filme, ela já cobrou mais caro. E uma coisa que eu pesquisei no filme que me chamou a atenção é que nesse primeiro filme, parece que ela está usando um sotaque de alguém que veio do Quênia, que é a origem da personagem nos quadrinhos. Mas aí no X-Men 2 e no X-Men 3, a Tempestade meio que perde sotaque. Ela tem sotaque de uma pessoa americana mesmo, entendeu? Não entendi. Acho que ela ficou de saco cheio de fazer o sotaque e tal, e de fazer um sotaque normal. Posso fazer outro comentário, aproveitando que o Thiago falou sobre sotaque?
O lance da Halle Berry é que esse foi um dos primeiros filmes dela como atriz. Ela era modelo. Ela chegou a representar os Estados Unidos no Miss Mundo de 86. Uau! Então, sabia disso não. O lance dela nesse filme é que é um dos primeiros filmes dela como atriz mesmo. É por isso que ela tem tão poucas falas. Eu conheci a Halle Berry fazendo Catwoman. Nossa. Não vamos falar disso agora. Vamos falar de coisas boas. Mas, gente, o filme existe. Não existe, não. É mentira. Não existe uma fake news. Ele foi um pesadelo. Mas foi como eu conheci a Halle Berry. O fato de eu conhecer uma mulher negra fazendo um personagem principal de um filme é uma coisa legal, gente. Coisa legal. Eu acho que o filme não, mas aí é outra história. Os roteiristas e os diretores não acreditavam muito nisso. Mas o X-Men realmente abriu muito caminho para os heróis, e principalmente da Marvel, né? Porque a Marvel estava basicamente à beira da falência. E engraçado, que eu acho que uma curiosidade interessante, é que X-Men é da Fox. Então a Fox foi responsável pelo que hoje em dia é a criação da Marvel, e pelo todo o sucesso da Marvel, e a Fox desaprendeu a fazer filme depois. Porque ela fez X-Men 1 e X-Men 2, a X-Men 3 foi um lixo, Quarteto Fantástico bem questionável a qualidade do filme. Nossa, é horrível o Quarteto Fantástico. Né? O Quarteto Fantástico ele só piora com o tempo, né? O primeiro é mais ou menos. O primeiro é mais ou menos, o segundo é horrível. O segundo é ruim e aquele reboot que fizeram é detestável. Então, enfim. Eu nem vi o reboot, mas o primeiro eu amo de paixão, desculpa. Mas eu acho que o problema nostalgia. Rola uma nostalgia e rola o fato Chris Evans. Desculpa, tem o Chris Evans. Ele tá o Chris ótimo. Evans lá. Eu acho, inclusive, que o Chris Evans tinha mais jeito de Tocha Humana do que Capitão América. Assim, era uma coisa que me incomodava quando mas ele é porque ele ficou bom demais como Tocha Humana. Ele sempre será o Tocha Humana, né, gente? Ele não é o Capitão América. Olha, eu acho que ele conseguiu fazer a transição, cara. Eu não acreditava que ele ia ser capaz, mas ele conseguiu. Ele me provou, como Capitão América, que ele tinha muito mais estofo como ator do que ele mostrava ter antes. Porque ele fazia ele fez o Tocha Humano e ele fazia outros filmes de adolescente, onde ele só fazia piadinha de cunho sexual e tava lá porque ele era bonitinho. E acabou. Quando ele assumiu o papel de Capitão América, que é um personagem que ganhou dramaticidade por conta dele, inclusive. Olha, a Marvel deve muito a ele e ao Robert Downey Jr. Eu acho que Robert Downey Jr. Se não fossem os dois encaixarem tão bem nos papéis como encaixaram, Guerra Civil não acontecia e o Ultimato não acontecia. O Robert Downey Jr. realmente ele tem um mérito aí. Tem uma história de oportunidade aí, a gente até traçando um paralelo com o X-Men 1, a gente vê assim, o X-Men 1, que foi um filme que startou todo esse processo, que começou todo esse processo, a gente vê que é um filme que atraiu atores promissores, né? Ou atores e atrizes que já tinham feito grandes filmes, mas não eram muito conhecidos do grande público, não eram midiáticos. Sim, anos depois, o filme dos Vingadores já atraiu muito ator assim, que ou era midiático ou estava no momento de oscilação da carreira. É o caso do Robert Downey Jr., que ele estava no momento assim, depois de vários problemas pessoais que ele teve, ele estava se reerguendo na carreira, fez Sherlock Holmes, fez grandes filmes, e Homem de Ferro foi meio que um presente para ele voltar a ser um ator de lotar bilheteria. Né? Exatamente. E agora a gente está entrando no momento que os filmes super-heróis estão pegando ator que acabou de ganhar o Oscar. A Brie Larson assinou para fazer Capitã Marvel como a vencedora do Oscar. Sim. Era um cenário que há 10 anos atrás um ator não era levado a sério se ele fizesse um filme de super-herói, ele não faria. Inclusive, é por isso que, por exemplo, o Brad Pitt e o Tom Cruise não tem filme de super-herói no currículo. Com certeza, inclusive o motivo... De super-herói não, mas tem muito filme de ação. Sim, porque são gêneros parecidos, mas diferentes. Mas, inclusive, esse negócio o que atraiu o Ian McKellen e o Patrick Stewart para fazerem os X-Men foi justamente porque os dois eram os dois atores com mais nome na época. O Patrick Stewart vinha do sucesso de Jornada nas Estrelas. O Ian McKellen já era um Sir na época e com grandes obras de sucesso. Já era o Ian McKellen. Já era o Ian McKellen, exatamente. Então, o que atraiu os dois para fazer o X-Men foi justamente quando falavam para eles, olha, é um filme de super-herói, mas é um filme que fala sobre minoria.
fala sobre direitos, representatividade, né? Fala sobre a luta contra a homofobia, contra racismo. E o Ian McKellen sempre foi muito ativista em relação contra a homofobia, né? O IMDb tem toda uma seção de trivia ali sobre X-Men 1, né? Uma delas é que o Patrick Stewart ele não lia quadrinhos, ele não sabia o que eram os X-Men, e que quando foram falar com ele do filme pela primeira vez, ele achou que era alguma coisa relacionada a Arquivo X. Porque era Professor Xavier e... São os X-Men. Na real, é uma série que surgiu muito depois de X-Men. Possivelmente X-Men até influenciou Arquivo X em alguma medida. Muito assim. depois. É bem provável. Dos Muito X-Men, depois. com certeza. Então, assim, pros caras, assim, pro Patrick Stewart, se você for pegar na época, ele era um ator que já tinha um sucesso em TV e teatro muito forte, e ele estava tentando fazer uma transição pro cinema. O Professor Xavier era uma chance dele deixar o Picard para trás. E o Patrick Stewart, quando tinha aquelas revistas nerd dos anos 90, toda vez que elas faziam assim, fizemos o casting dos X-Men, que sempre tinha essas coisas. Eu lembro que na minha adolescência escalavam o Sean Connery como Wolverine, umas coisas meio doidas assim. Mas o único ator que, desde aquela época, escalado como Professor Xavier era o Patrick Stewart. Ele era sempre o cara escalado como Xavier. Ele é parecido com o Professor Xavier, né? Ele é já fisicamente parecido. Ele é fisicamente parecido com o parecido. Xavier, Sim. tenho que dizer. E é um ele tem excelente ator. Com certeza, ele tem a questão da liderança, né? Muita gente considera ele como o melhor capitão nas histórias Enterprise, eu acho. das histórias de Star Trek. Então, né, da Jornada nas Estrelas. Essa liderança dele certamente pesa no papel, né? Porque afinal de contas ele fica lá sentado na cadeira da nave, falando com as pessoas, dando ordem. Certamente isso pesa para escolher ele como Uma Professor pessoa que Xavier. fica sentada na cadeira dando ordem. Faz sentido. Exatamente. Eu tô Olha- agora prestando atenção, tem uma quantidade razoavelmente grande de atores no cast de X-Men que também fazem musical. Sim, Devia o ser Ciclope. muito interessante ver uma versão de Ai, que musical delícia. de X-Men. Já pensou? Essa eu assistiria. Cara, se eu não me Essa eu engano, assistiria. Em vez de lutinha, eles podiam fazer espacates. Se eu Olha. não Ia me ser muito engano, mais legal. em algum momento da internet fizeram um musical do Wolverine de zoeira, assim, que era um cara lá cantando as músicas do Wolverine. Eu não peguei pra ver isso daí, mas a gente pode até caçar, de repente a gente consegue encaixar no post aí e mostrar. Pois é. Então, considerando então aqui, né, pra gente fechar esse assunto dos X-Men, dos 20 anos, em comemoração aos 20 anos dos X-Men, qual é a sua melhor memória em relação aos X-Men? Como isso influenciou na vida de vocês? Eu tenho uma, que eu já tinha comentado aqui com o Thiago. Quando eu assisti na TV aberta o início do filme, naquela emissora que a gente, melhor não dizer o nome, uma coisa que chamou minha atenção é o fato de o nosso dublador brasileiro do Wolverine, Hugh Jackman, ele botar um sotaque com palavras do Rio Grande do Sul. Ele chama a vampira de guria, por exemplo, o tempo todo. Porque como o Wolverine é canadense, o inglês do Wolverine é diferente do inglês americano. Então ele deu um jeitinho do português dublado do personagem Wolverine ser diferente do português padrão que a gente tem. E eu acho isso um troço super positivo, que até nos leva a refletir um pouco, que a nossa dublagem brasileira tem um hábito de pasteurizar o idioma. Nunca vimos até hoje, acho que não veremos tão cedo, um dublador com forte sotaque pernambucano ou baiano ou qualquer coisa que se afaste do padrão Rio de Janeiro, São Paulo. E o fato de o personagem Wolverine ter na dublagem dele elementos que são de um português que não é o português padrão, dele dizer, ô, guria, faz isso, faz aquilo, eu acho muito positivo. Que te mostra assim, gente, se o inglês tem pessoas de sotaques diferentes, por que a dublagem em português também não pode ter pessoas de sotaques diferentes? O original é diverso, por que a nossa versão dublada tem que ser pasteurizada? É uma coisa para se contestar. O nome do dublador é Isaac Bardavid. Que é o dublador do Esqueleto. É o dublador oficial do Hugh Jackman no Brasil, que é o dublador do Esqueleto, do He-Man e muitas outras coisas. Tem uma cena muito legal. É um maravilhoso dublador. Tem uma cena muito legal quando o Hugh Jackman veio pro Brasil, ele estava num programa de entrevistas, não lembro agora qual era o entrevistador, onde ele chama o dublador dele também, e o Hugh Jackman fica de joelho na frente do cara, tipo, agradece ele, tipo... É linda, eu vi essa entrevista, é muito bonito. É muito legal, assim, o dublador fica muito emocionado nessa live. É lindo, é lindo. É o Hugh Jackman, gente.
Olha, eu fico muito feliz com X-Men, porque X-Men abriu as portas para muitos filmes excelentes de super-heróis que vieram depois. E eu, como leitora de quadrinhos, fico satisfeitíssima de ter esses filmes hoje em dia, que eu não sei se teria sem ter esse primeiro X-Men. Agradeço muito também pelo Hugh Jackman, porque não sei se ele faria todos os filmes que ele fez depois, né? Então, muito bom, super gosto, tá no coração. Eu tenho duas questões com o X-Men aí dessa época, que é a seguinte. A primeira é que eu não fui ver o filme nos cinemas. Por que eu não fui ver o filme nos cinemas? Porque eu ia assistir a todo o filme de super-herói de quadrinhos no cinema, e o último filme que eu tinha assistido tinha sido Batman e Robin. E eu tinha odiado Batman e Robin, e eu tinha prometido pra mim mesmo, eu nunca mais vejo um filme de super-herói nos cinemas. E aí o filme seguinte foi o quê? Foi X-Men. E eu me recusei a ver porque eu falei, cara, com certeza vai ser ruim. Aí eu fui ver, sei lá, um ano e meio depois, antes de ver X-Men 2, pra ver o outro, e gostei do filme, né? E a segunda coisa que eu ia falar é que, assim, pouca gente sabe disso, mas o Bryan Singer recusou 3 vezes dirigir esse filme. Ele só decidiu dirigir esse filme quando convidaram ele, pela 3ª ou 4ª vez, agora não estou lembrando bem. Ele falou, cara, peraí, deixa eu consultar o material aqui. E aí ele viu todos os 72 episódios daquela animação dos X-Men que passava aqui nos anos 90, passava sempre de manhã. Ele viu todos aqueles 72 episódios e falou assim, cara, isso aí é legal. Isso aí dá pra fazer uma história bacana. Aquela série era muito boa. E aí depois daquilo ali ele resolveu fazer. Olha só que legal. E, bom, e é melhor parar por aí. Vamos dizer que a história do Bryan Singer acabou depois de X-Men, né? Pois é. É o meu headcanon. É o meu headcanon. No meu coração, acabou. Pra mim, X-Men foi a minha porta de entrada pros quadrinhos, né? Por causa da série de TV, depois eu comecei a ler quadrinhos por conta de X-Men. Eu vi vendendo na banca de jornal uma revista da Saga de Extermínio, onde tinha um Fera na capa, e eu pensei, olha, deve aparecer a história aí dele do cara do desenho animado que eu gosto. E aí comecei a ler, era confuso pra caramba, e foi por conta dessa insistência com X-Men, e por eu gostar muito da história, talvez por uma questão de ter muitos personagens, e você não tem... O líder não é exatamente o principal, porque até então a gente tinha muito... As histórias de grupo era Changeman, Flashman, e onde você tinha o vermelho era o principal, o azulzinho, não sei o que, eram sempre os coadjuvantes e tudo mais, que faziam ali parte do apoio. O X-Men não, X-Men... Os personagens todos tinham suas histórias, né? Não era focado no Ciclope, não era focado no Wolverine, não era focado no Gambit. Então você podia escolher quem você queria ser, né? Como criança ali, sem não se sentir no principal, porque todos ali estavam incluídos. Eu gostei muito disso na época. E assistir o filme dos X-Men, um filme que hoje pode ter envelhecido mal, mas na época foi uma revolução, como dá para levar a sério, né? Representado por aquela cena com o Wolverine reclamando do uniforme, e o Ciclope vira pra ele, o que você preferia, né? Um colante amarelo? Ele né, representante, olha, a gente tá levando a sério isso aqui, tipo, não é piada pra gente. Quer dizer, é possível fazer um filme de super-herói da Marvel legal? Foi uma revolução pra mim. Então, o filme foi um impacto muito grande. Não só por eu poder ver no filme aquilo que eu amava como quadrinhos e como série, mas também como uma porta de entrada para todos os outros filmes, né? Homem-Aranha, que veio logo depois, se leva muito a sério por conta de X-Men. Não teria existido o Homem-Aranha do Sam Raimi sem os X-Men. Inclusive, o Stan Lee, quando faz a aparição dele no Homem-Aranha, a fala dele foi cortada, porque o Homem-Aranha é da Sony, né? E o X-Men é da Fox. E ele fazia o papel ali de um camelô. Quando o Peter Parker passava na frente dele, ele estava vendendo óculos, ele fala assim pro Peter Parker, ei, você, compra aqui esse óculos, é exatamente igual que eles usaram nos X-Men. Só que aí foi cortado por motivos óbvios, né? Ninguém conseguiu falar pra ele a verdade disso na época, ele só foi entender depois. E aí a cena dele no Homem-Aranha, apenas ele tentando salvar uma garotinha assim, quando tá uma pedra caindo, então ele aparece assim, tipo, você piscou, acabou, piscou, passou. Mas enfim, né? Ele participa de X-Men, participa de Homem-Aranha e participa dos outros filmes da Marvel desde então até o seu falecimento depois disso. Mas enfim, o X-Men foi um impacto muito grande e a gente tem que agradecer os fãs de super-heróis
que agradecer que a gente só tem filme de qualidade por conta dele hoje. É isso aí, pessoal. Se a gente esqueceu de falar de alguma coisa de X-Men, então fale pra gente como o X-Men nos últimos 20 anos impactou a sua vida. E até a próxima. Yay! Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca. Pois é. Então, pessoal... mais natural do que tangue de amora. Pois é, acontece. Acontece nos melhores podcasts. Só pra mencionar, o nome da série do universo de Sabrina é Riverdale. Isso! É o nome Obrigado. da cidade. Obrigado. Não fui eu, foi o Google. Obrigado, Google.